Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, antes de começar o estudo, amanhã, a partir das 12h50, estaremos em um estudo da Palavra de Deus, amém? Estaremos falando aí mais um estudo, mais um ensinamento. A partir das 12h50, estaremos numa live ao vivo, amém? Glórias a Deus. Amanhã, se Deus permitir, se não tiver algum imprevisto, amém? Então, estaremos aí em mais um ensinamento da Palavra de Deus, a partir das 12h50. Glórias ao Senhor Jesus. Então, amados irmãos, aqui estarei no pequeno estudo, com alguns irmãos tinham pedido para me falar sobre isso, sobre canal monetizado, Glórias ao Senhor Jesus. Então, estaremos aqui nesse pequeno estudo, amém? Glória a Deus. O livro a qual estaremos nos baseando aqui é o livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 10 de início, que vai dizer assim: Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em Lucas 10, verso 7, vai falar referente a isso também. Livro de Lucas 10, verso 7. Glórias a Deus. Só para os irmãos entenderem, O livro do profeta Lucas, apóstolo Lucas, verso 10 e 7, que diz assim: E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, amada igreja, muitos usam dessa passagem aqui para tentar extorquir a igreja, mas a palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas o salário é o quê? É o alimento, é a dormida, glória a Deus, é a hospedagem. Como os irmãos já leram lá em Atos dos Apóstolos, e nas demais cartas de Paulo, que vemos ali, que a igreja ela tinha o costume de hospedar os irmãos que estavam pregando a palavra na cidade, ou seja, que estavam pregando a palavra naquela determinada região. Glórias a Deus. Paulo ficou com Priscila e Áquila, e ali a palavra diz que ficou a igreja ali na casa de Priscila e Áquila. Glória a Deus. E vai citar outros aí também. Então, a hospedagem, eles eram hospitaleiros, eles hospedavam os irmãos que estavam pregando nas cidades. Ou quando os apóstolos chegavam em uma determinada cidade, que ali eles faziam os cristãos, glória a Deus, que ali os cristãos se convertiam, ali os novos convertidos acolhiam os apóstolos em sua casa. E ali davam dormida, mantimento e alimento para eles. E depois eles seguiam pregando a palavra, pregando o evangelho em outras cidades. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, de início, para falar para os irmãos, isso não dá o direito de eu aqui abrir um canal e eu usar esse versículo aqui e falar, mas digno é o obreiro do meu salário, e eu começar a monetizar o canal, Então, eu vou estar o quê? Sendo mercenário, vou estar sendo um ladrão. Glória a Deus. O que eu vou estar extorquindo os irmãos, as pessoas que estão inscritas no canal. Por quê, meus amados irmãos? Porque é através de uma visualização, é através de like, que esses canais aí que são monetizados, desses irmãos, que talvez até sejam em áudio. Glória a Deus, que se diga de doutrina e seja em áudio, mas eles estão extorquindo os irmãos. Porque a partir do momento que eu me inscrevo naquele canal, a minha visualização vai contar, o meu like vai contar. Louvado seja Deus. Tem muitos aí que até em áudio, de doutrina e tal, mas está monetizado, está errado, está fora da palavra de Deus. Está extorquindo os irmãos. Por quê, meus amados irmãos? Isso é errado, nós não podemos vender a palavra. Nós não podemos vender o evangelho. De que adianta eu ter um canal aqui, um exemplo de ensinamento, aí tem o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom da ciência da palavra. Glória a Deus. Aí eu vou pegar, vou monetizar meu canal por causa disso? Não, porque eu vou estar vendendo meu dom. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, E esse negócio de canal monetizado, meus amados irmãos, estamos falando aqui de canal de doutrina, amém? Estamos falando os outros canais aí, com eles lá,
glórias a Deus, né? Que seja filmado ou não. Mas aqui nós estamos falando de canal de doutrina, de pessoas que estão com o canal em áudio, e se diz doutrina e o canal está monetizado, né? Glórias a Deus. Então, é convertido o quê? Em dólar, não é em reais, né? Ou seja, o pagamento que a pessoa vai receber no fim do mês é em dólar. O valor que vai ser mais alto, porque é em dólar. Aqui no Brasil é reais, né? Mas o dólar é mais alto, trazendo para cá para o Brasil. Glórias a Deus. Então isso é errado, meus irmãos. Está fora da palavra de Deus. Vamos ver aqui em 1 Coríntios também. Se o irmão quiser estar abrindo aí. O livro de 1 Coríntios 14, verso 9. Glórias a Deus. 1 Coríntios 14. Perdão. 2 Coríntios 14. Glórias a Deus. Verso 9. Perdão de novo, meus amados. Não confundi aqui. 1 Coríntios 9, 14. Né? Me falha a memória aqui. Que vai dizer assim. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Agora vamos para o versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, meus amados irmãos, aqui não está falando de dinheiro. Aqui no versículo 14, versículo 16, não está falando de dinheiro. Se os irmãos lerem o texto de 1 Coríntios 9, vai falar o quê? Louvado seja Deus. Não é de dinheiro. Vejamos que no versículo 4 ele fala: não temos nós direito de comer e beber, não temos nós direito de levar conosco a mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, quer dizer Pedro, né? Glória a Deus. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo está falando que de alimento. Glória a Deus, que eles também tinham o direito de comer e de beber, porque eles eram trabalhadores do reino, mas não está falando de dinheiro. Eu tenho dinheiro aqui de receber, eu tenho direito de receber tanto, né? Eu tenho direito de receber todos os dízimos da igreja. Não, Paulo não está falando disso. Glória a Deus. Então muitos usam dessa passagem. O que está querendo dizer? Glória a Deus, está falando tanto do alimento, quanto o que, meus amados irmãos? De viver o que prega. Ou seja, meus amados irmãos, se eu prego aqui os ensinamentos, eu tenho que viver o que eu estou pregando, porque senão eu vou estar sendo fariseu. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o dízimo é bíblico sim, né? Ou seja, o dízimo é bíblico. Dizimar é bíblico. A palavra de Deus já diz lá em Malaquias. Glória a Deus. Roubará homem a Deus, em que te roubamos? Malaquias 3, se não me falha a memória, fala do dízimo, né? 3:8, 3:10 por aí, se não me engano, né? Fala lá, em que te roubamos? Todavia vós me roubais, que no dízimo das ofertas. Está falando aqui do povo que estava roubando a casa de Deus, que não estava dizimando, não estavam ofertando. Glória a Deus. Então dizimar é bíblico, porque a igreja é sustentada pelos dizimistas. Glória a Deus. A igreja é sustentada pelos dizimistas, então a igreja tem que dizimar. Mas estou falando aqui a respeito do YouTube, meus amados irmãos, que hoje em dia um obreiro que não tem igreja, hoje em dia só um membro, uma ovelha, abre um canal no YouTube e ensina até a doutrina, mas o que? Começa a monetizar o canal, o que? Extorquindo os irmãos. Isso é errado. Glória a Deus. Isso é errado, meus irmãos. Atos dos Apóstolos 18, verso 3, fala que Paulo tinha por ofício fazer tendas. Pode abrir aí se os irmãos quiserem. Atos 18, verso 3. Que vai dizer assim: e como era do mesmo ofício, ficou com eles, trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então Paulo tinha o seu trabalho, ou seja, Paulo ele também era um trabalhador do reino, mas também Paulo, louvado seja Deus, trabalhava ali, tinha o seu ofício, fazer tendas. Então nas horas que Paulo podia trabalhar, ele trabalhava. E nas horas que ele não podia, ele pregava a palavra, pregava o evangelho, anunciava a doutrina, anunciava a Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que dá para entender? Que o cristão tem que trabalhar. O cristão não pode ficar sem trabalhar. Seja pastor, agora se o pastor tem uma renda ali, né, tudo bem. Ou seja, um auxílio, recebe o auxílio, né? Como tem esses auxílios aí, muitos recebem, ou seja, qualquer outra, tiver uma casa alugada e você ali recebe o aluguel aí daquelas pessoas, né? Tudo bem, glória a Deus.
Mas o pastor que não tem nada, diz que não tem auxílio, não tem nada, ele tem que trabalhar, louvado seja Deus. Ele não pode depender só do dízimo, ele não pode depender do dízimo. Ele tem que trabalhar também, glória a Deus, porque o dízimo é para ajudar um membro, glória a Deus, é a manutenção da casa de Deus, glória a Deus. E assim vai, meus irmãos. Mas o pastor, ele tem que também trabalhar. Louvado seja Deus. Vamos abrir aqui 1 Coríntios 16. Fala da coleta para os cristãos de Jerusalém. Ou seja, meus amados irmãos, não é pecado. Vamos imaginar. Se eu estou aqui no YouTube, eu vou colocar aqui um exemplo, né? Se tem um pastor aqui no YouTube e ele dirige uma igreja, se ele chegar para os irmãos, os irmãos que puderem me ajudar aí com oferta, para a gente estar aqui comprando umas vestes para os irmãos que são novos convertidos, que a gente não tem condição de comprar. Se os irmãos puderem ajudar aí para nós fazer um evangelismo com oferta, isso não é pecado, glória a Deus. Isso não é pecado, porque é coisa da obra. Pecado, meus amados irmãos, eu não querer trabalhar e eu começar a pedir pix aqui. Um exemplo, eu tenho saúde, meus irmãos, para trabalhar, graças a Deus, né? Glórias ao Senhor Jesus. Como outros irmãos, graças a Deus, também têm saúde no YouTube para trabalhar. E aí vai pegar vou pegar e vou abrir aqui o canal, aí vou ficar pedindo pix dos irmãos sem eu querer trabalhar. Tá errado. Louvado seja Deus. O que Deus falou para Adão? Gênesis 3:19. Glória a Deus, vai dizer assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, desde o princípio Deus já mandou que o homem trabalhar. Glória a Deus. Então, todo mundo tem que trabalhar. Como eu falei para meus amados irmãos, não é pecado eu pedir ajuda aqui aos irmãos. Louvado seja Deus. Se eu vou abrir uma igreja, né? Ou se tem uma sede ali da igreja, glória a Deus, e pretende expandir a igreja para outros estados, não é pecado eu pedir ajuda aqui aos irmãos. Irmãos, estou precisando de ajuda para comprar as cadeiras da igreja, para comprar um garrafão de água para a igreja, um bebedouro, para comprar aqui umas bíblias para os irmãos. Louvado seja Deus. Isso não é pecado não, porque é coisa da obra. Pecado é eu pedir para mim, irmãos, estou aqui, queria pedir ajuda dos irmãos e tal, aí eu não quero trabalhar e estou aqui nos irmãos. Isso é errado. Aí é que está o erro. Glória a Deus. Dessa maneira, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar. Abram aí também Provérbios 6, verso 6, que vai dizer assim: livro de Provérbios, glórias ao Senhor Jesus, Provérbios de Salomão, vai dizer assim, 6, verso 6: vai ter com a formiga ou preguiçoso? Olha para os seus caminhos e ser sábio. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, tá vendo aí? Aleluia. Vai ter com a formiga preguiçoso. Salomão falando, né? Glórias a Deus. Salomão aqui falando para ir ter com a formiga, né? Então, para todo mundo tem que trabalhar. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É desse jeito, meus amados irmãos. É desse jeito. E o dízimo da igreja também serve o quê? Para ajudar um membro. Ajudar um membro ali que está passando necessidade. Glória a Deus. Também serve o dízimo. Tem uma passagem que fala na Bíblia também que eu esqueci de anotar aqui. Mas fala o quê? Que Paulo estava pedindo ajuda ali. Fala do salário. Mas Paulo estava pedindo ajuda ali para pregar a obra. Quer dizer, para pregar a palavra. Para anunciar a obra. Louvado seja Deus. Para pregar o evangelho em outra cidade. Então Paulo estava pedindo ajuda dos irmãos, seja o que? Para Paulo ter um alimento. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Para Paulo ter ali, né? Louvado seja Deus, seu alimento. Mas Paulo estava dizendo, agora eu não vou mais trabalhar, vocês vão ficar me mantendo. Não. Glória a Deus. Não era isso. E é o que muitos hoje em dia, para extorquir o povo, para extorquir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos o que? Glória a Deus, que os discípulos faziam a obra, expulsavam os demônios e curavam os enfermos. Então, meus amados irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Não é justo uma pessoa aí que não quer trabalhar, ficar pedindo pix no YouTube. Louvado seja Deus, se não quer trabalhar. Ou seja, ficar pedindo pix para si mesmo. Isso é errado, meus irmãos. Agora, como eu falei, se eu peço uma ajuda para obra, se eu vou pregar em um lugar
Louvado seja Deus, irmãos. Recebi uma oportunidade para pregar, né? O estado é longe. Se os irmãos puderem me ajudar com a passagem, isso não é pecado também não. Glória a Deus, não é pecado. Porque é coisa da obra. Louvado seja Deus. Pecado é pedir para si mesmo. A pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada e quer ficar pedindo Pix, quer monetizar canal no YouTube. Isso é errado, meus irmãos. Agora, se você vai pregar em outro lugar e você pedir ajuda dos irmãos, não é errado não. Se você vai pedir ajuda para a igreja, para as coisas da obra, isso não é pecado não. Mas nós temos que trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo mesmo falou, para não ser pesado, ou seja, o apóstolo Paulo estava pedindo, mas ele estava falando, eu não quero ser pesado, louvado seja Deus a vocês. E é dessa maneira, meus irmãos. Então não convém ter canal monetizado no YouTube. Está fora da palavra de Deus. E que adianta pregar contra os pastores ladrão, que rouba a igreja. Mas se eu monetizar meu canal aqui, eu vou estar extorquindo os irmãos. Glórias a Deus. Como eu expliquei para meus amados irmãos, até meus irmãos, se eu pertenço a uma igreja e eu estiver pedindo aqui ajuda, tem que ser o quê? A conta da igreja, da sede da igreja que eu congrego, que eu faço parte. É assim, meus irmãos. Estou falando aqui de obreiros, de diáconos, né? De membros. Louvado seja Deus. Então é dessa forma que tem que ser feito. Então esse foi um ensinamento, né, sobre canal monetizado. Amém?